Olá, eu sou Valdicélia Martins, sou mãe educadora e hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre um assunto que tem cada vez mais ocupado os grupos de redes sociais e grupos de pais e psicólogos e outros, que está relacionado à educação dos filhos. Parece ser algo assim novo, diferente, que veio trazer uma redenção muito significativa na educação dos filhos. Eu estou falando da disciplina positiva. Eu gostaria de conversar sobre esse tema. Eu desejo primeiramente apresentar o que seria a disciplina positiva e mais ao fim eu quero apresentar a minha percepção sobre esse assunto um pouco à luz das escrituras. A disciplina positiva, ela se apresenta assim como uma excelente ferramenta no melhoramento de relacionamento entre pais e filhos. E é interessante porque a proposta da disciplina positiva é uma disciplina baseada no afeto, no respeito, na amizade e sem punições. Na verdade, a disciplina positiva é uma ferramenta da educação parental e ele se utiliza de uma teoria denominada educação consciente, e toda a proposta, né, da educação parental, educação consciente, educação positiva, que também é chamada, né, a disciplina positiva, é exatamente integrar teorias e conhecimentos para orientar pais, responsáveis e também escolas sobre como educar uma criança dentro de uma perspectiva que envolve autoeducação, melhoria das relações familiares, soluções de questões cotidianas com base em princípios que fazem parte de uma educação respeitosa. Bonito, né? Muito bem. A disciplina positiva, ela se apresenta também como um conceito filosófico em que busca o equilíbrio, né, entre o autoritarismo e a permissividade. Essa é uma fala que se ouve muito, né, pelos defensores da disciplina positiva. Ela veio exatamente encontrar o caminho do meio entre o método do autoritarismo e da permissividade na educação dos filhos. Ela sugere o ensino de habilidades sociais e habilidades de vidas, tanto para crianças, adultos, adolescentes, né? E assim, a proposta é tornar o ser humano um ser perfeito, muito bom, muito consciente dos seus atos, que age com muita serenidade, que age dentro de um equilíbrio emocional perfeito. Essa teoria ela foi desenvolvida pela psicóloga americana chamada Jane Nelson, e é interessante que essa psicóloga, em uma entrevista, ela diz que ela se sentia frustrada no seu papel de mãe, ela não estava feliz com aquilo, então ela resolveu descobrir maneiras de como tornar a maternidade agradável. Então ela se aprofundou nos seus estudos, desenvolvendo esse tema da disciplina positiva, baseada na teoria de dois psiquiatras austríacos chamados Alfred Adler e Rodolfo Dreikurs. A psicóloga que desenvolveu a teoria da disciplina positiva, ela aprofundou seus conhecimentos baseado nas teorias de outros dois psiquiatras austríacos, e ela escreveu uma série de livros sobre esse tema, né, não sozinha, mas com algumas coautorias. É interessante que, assim, os defensores da teoria positiva, eles apresentam essa teoria como algo absolutamente inovador, mas que já está sendo, né, disseminada ou divulgada há 40 anos, e ela é fundamentada por estudos e pesquisas da neurociência e da neurofisiologia. Então, tudo isso, né, que a gente tem visto até então sobre a disciplina positiva, tem essa fundamentação na psiquiatria. Então, sumariamente, o que eles querem dizer com disciplina positiva? É exatamente ensinar os educadores e os pais, né, a terem um olhar respeitoso sobre a criança e tendo com essa criança uma atenção especial aos seus sentimentos e suas emoções. Por exemplo, eles afirmam assim, que quando uma criança ela faz birra, né, faz pirraça, normalmente eles usam esse exemplo, né, num centro comercial, num shopping, e a criança está ali, quer um brinquedo, e ela começa a chorar, e a espernear, e a gritar. Então, naquele momento, a criança ela está fazendo aquilo porque ela não tem o seu cérebro ainda desenvolvido. O cérebro dessa criança ainda está limitado, e por ela não saber nomear corretamente os sentimentos que ela está tendo ali, ela faz, né, essas pirraças, essas
esses gritos e tudo. Então, é apenas uma forma dela extravasar sua emoção, porque ela não sabe dizer que ela está com raiva, que ela está frustrada, que ela está triste, por isso que ela faz birra. Então aí entra, né, o pai dessa criança que está fazendo birra com uma atitude de firmeza e amabilidade ao mesmo tempo, tá? Em que ele vai respeitar e ao mesmo tempo encorajar essa criança diante do comportamento que ela tem tido, tá? Então, esse modelo educativo traz a prática de aplicação desses princípios: firmeza, amabilidade, onde a disciplina é ensinada de forma respeitosa e encorajadora. Interessante, olha o que eles dizem, né? Assim, o que a disciplina positiva oferece? A disciplina positiva fornece ferramentas práticas que ajudam pais, educadores e professores, né, a serem firmes, gentis e, ao mesmo tempo, ajudando a criança a ser autônoma, cooperante e autodisciplinada, sem que a sua autoestima e a sua dignidade sejam afetadas. Diz mais: a disciplina positiva pode ser um excelente aliado para quem tem crianças como prioridade e deseja melhorar o ambiente familiar, bem como ensinar-lhes habilidades sociais, habilidades de vida que serão valiosas para a formação de um bom caráter, que é essencial também para que eles se tornem adultos positivamente felizes. É muito interessante a abordagem que a disciplina positiva apresenta, né? Porque vai de encontro a tudo aquilo que os pais querem: filhos saudáveis, felizes, né? Bem educados, emocionalmente controlados. Tipo, parece ser perfeito. Uau, era isso que eu precisava para que eu pudesse ser uma mãe ou um pai bem-sucedido na educação dos meus filhos, né? Parece ser tudo o que precisamos para ajudar na disciplina e na educação dos nossos filhos, né? Mas vamos tentar ver um pouquinho mais sobre a disciplina positiva. Seu ponto central de ensino afirma que as crianças elas são programadas desde o nascimento para estabelecer conexões com outros. E que se as crianças se sentem conectadas com a sua comunidade, com a sua família e com a escola, elas tendem a apresentar menos comportamentos inadequados. Então, todo problema da criança, ela se comporta mal, não é por nenhum outro motivo, é porque ela não está se sentindo conectada, tá? As crianças precisam desenvolver habilidades ao longo da vida com o intuito de se tornarem adultos bem-sucedidos, e por adultos bem-sucedidos define-se cidadãos felizes e contribuintes para o bem-estar da sua comunidade. Como já falei anteriormente, né, resumidamente, a disciplina positiva ela se baseia nesse conceito de ensinar firmeza, gentileza, sem punição e sem recompensa. Eles apresentam, né, esse caminho do meio entre o autoritarismo e a permissividade, e para isso eles criaram 52 ferramentas que vão ajudar a desenvolver as habilidades para construir relacionamentos saudáveis. E essas 52 ferramentas, elas serão aplicadas com base em 5 princípios ou 5 critérios de disciplinas, né, que vão ajudar a desenvolver as 52 ferramentas para tornar a criança um cidadão feliz, devidamente saudável emocionalmente e muito bem equilibrado. Primeiro princípio, né? Eu vou falar rapidamente dos 5. É preciso ajudar a criança a se conectar, né? Sentir-se como se ela fosse aceita em sua família e em seu meio, sentir-se capaz de contribuir no ambiente onde ela está inserida. Esse é um. O segundo princípio é encorajar respeito mútuo. Então, a criança, ela aprende respeito com respeito. Então, todo mau comportamento tem um motivo. E para a disciplina positiva, o mau comportamento é por causa do mau encorajamento. E o encorajamento só acontece com o exemplo. Tá? Essa é uma fala de uma psicóloga chamada Juliana Franco. Ela é brasileira e ela tem sido assim uma voz defensora e divulgadora da disciplina positiva no Brasil. Então, de acordo com a
disciplina positiva, a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo são a chave para que seja desenvolvido o respeito mútuo, né? E os adultos vão se tornar, dentro desse processo, o modelo de respeito e de equilíbrio para essa criança. 3. Ser efetiva a longo prazo. Então, considerar que a criança está pensando, que ela está sentindo, aprendendo e decidindo sobre si mesma e sobre o meio social e sobre o que ela vai fazer para o futuro, para sobreviver ou como ela vai prosperar, fazer com que a criança encontre felicidade dentro de si e ensiná-la a ser uma criança do bem. Isso é ser efetivo a longo prazo. Ensinar habilidades sociais e de vida. Esse é o 4. Então, respeito, cuidado com os outros, resolução de problemas e cooperação. E o 5 é o incentivar a descobrir suas capacidades. Então, encorajar o uso construtivo do seu poder pessoal e desenvolver a sua autonomia. Tá? Então, esse seria o último ponto dessas 5 ferramentas utilizadas para aplicar os 52, princípios ou 52 formas de tornar uma criança absolutamente feliz e saudável emocionalmente. Uma coisa que a disciplina positiva fala é a diferença entre encorajar e elogiar. Então, eles chamam encorajar, seria você abraçar a criança, motivar a criança a abraçar desafios. E elogiar é o contrário disso, né? Quando você elogia, você está elogiando a pessoa e não a ação da pessoa. E eles dizem que ao invés de você elogiar uma criança, é melhor você encorajar, porque o elogio vai fazer com que a criança se motive apenas a querer agradar aos outros e não a explorar cada vez mais as suas potencialidades. Isso faz algum sentido. Os adeptos da disciplina positiva, eles afirmam ainda o seguinte: quando usamos as ferramentas de disciplina positiva, o dia torna-se mais harmonioso, sendo mais prazeroso se relacionar com todos os que nos cercam. Uma das ferramentas da disciplina positiva é que os erros são ótimas oportunidades de aprendizagem. Todos aprendem com seus erros, né? Os adultos poderão errar, mas também vão aprender com esses erros e vão melhorar-se a si próprio, né? Então, muito bem. A disciplina positiva, na minha opinião, é um grande engano. Eu acho que nós temos aí uma velha mentira com uma roupa nova, né, sendo novamente apresentada e disseminada entre os pais. Eu gostaria de falar assim, por que eu acho isso, né? Então, por que eu acho que a disciplina positiva é uma falácia antiga com roupagem nova? Primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre o texto das Escrituras que está em Gênesis capítulo 3, em que a Bíblia registra ali um diálogo entre a serpente e a mulher, né? Eva, no contexto ainda do Jardim do Éden. Então, essa passagem que Eva conversa com a serpente, né, e há ali um diálogo estabelecido, nós percebemos claramente na fala da serpente, né, na maneira como ela aborda e naquilo que ela apresenta de conteúdo da sua conversa com Eva, ela diz primeiro que Deus não é bom, tá? Que você é suficiente para você mesmo, tipo, você não precisa de um Deus, você não precisa de um Senhor. A sua felicidade está dentro de você. Você tem que buscar a sua satisfação pessoal. Sabe por que Deus está te privando? Porque Ele é mau. Né? Então, a conversa tinha mais ou menos essa ideia. E por causa, resultado desse diálogo da Eva, né, com a serpente, nós vemos ali a queda do homem, né? Logo a seguir Adão e Eva quebram a lei que Deus lhes havia estabelecido. E eles sentiram vergonha, né? Eles se sentiram nus. E eles fizeram para si roupas de folhas de figueira. Então, é interessante que, na sequência, a Bíblia diz que Deus vai ao encontro deles, busca-os e faz-lhes uma promessa de um Redentor, mostrando que eles precisavam de um Senhor e também de um Salvador, que a redenção não estava dentro deles,
que a redenção viria do próprio Deus, como a Bíblia diz, né? A salvação vem do Senhor. Então Deus ali fez para eles roupas de peles de animais, de um animal, e isso já apontava para Cristo, para o sacrifício, né, eficaz e eficiente que o Senhor Jesus Cristo viria e no tempo devido cumprir o propósito redentivo para com os eleitos de Deus. Então, eu quero assim, com isso, introdutoriamente, alinhar algumas coisas da disciplina positiva com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, tá? Primeiramente, uma ideia central dentro da teoria da disciplina positiva é que a redenção do ser humano encontra-se nele mesmo, em seu melhoramento, em seu aperfeiçoamento. O que a Bíblia nos diz sobre isso? A Bíblia nos diz em Isaías 43, versículo 11, o Senhor fala, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nós precisamos de um Salvador. E educar os nossos filhos, alimentando neles a mentira de que eles podem salvar-se a si próprios por meio de bons comportamentos, é uma vã tentativa de tornar a graça de Deus inútil. Pois nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e a Bíblia diz que nem isso vem de nós, é também um dom de Deus. Então não há salvação fora do Senhor. Eu não posso ensinar os meus filhos a acreditarem numa mentira de que dentro deles há algo bom, quando a Bíblia diz que do coração é que procede todas as coisas más e perversa, que o coração do homem é pervertido. Nós, como pais, não podemos nos esquecer que educar os nossos filhos é, antes de tudo, tratar o pecado no coração deles, tá? Uma outra ideia falaciosa dessa teoria é de que o erro é algo que, no fundo, é bom. Quer dizer, né? O erro pode ser uma coisa super positiva, super interessante. Então, há uma entrevista com a fundadora, né, dessa teoria, que é a Jane Nelsen. Ela é a guru da disciplina positiva, e ela diz assim, essa entrevista está no YouTube, ela diz assim, nós temos que deixar que os nossos filhos cometam seus erros como senso de diversão e aprendizado. E aí, na continuidade da fala dela, ela sugere que os pais, né, diante de um erro que os filhos cometeu, digam o seguinte, uau, você cometeu um erro? Que empolgante! O que você aprendeu com isso? Né? A ideia é que a criança, a ideia que ela tenta apresentar dentro dessa proposta, é que a criança, ela não faz melhor quando ela se sente pior. Então, ela vai fazer melhor quando ela se sentir melhor. Então, se a criança errou, eu não tenho que deixá-la se sentir que ela pecou, que ela cometeu um erro, que isso é grave, que isso é mal. Eu tenho que fazer ela se sentir bem, porque se ela se sentir bem, ela vai fazer melhor do que aquilo. Então, nesse sentido, não deve haver punição, não deve haver culpa, apenas crescimento com o erro. É interessante que, assim, diante daquilo que nós falamos, né, inicialmente, Adão sentiu vergonha. Ele se escondeu. A culpa é algo que deve haver em nós diante do erro, quando nós sabemos que fizemos algo contra a lei de Deus, né? O sentimento de arrependimento, ele é também permeado pelo sentimento de culpa. Nós somos culpados pelos nossos pecados. E tentar tirar esse sentimento dos nossos filhos é estarmos indo na contramão daquilo que as Escrituras falam claramente sobre o pecado, né? A Bíblia diz que o pecado e o erro não é divertido, não é empolgante. Pelo contrário, a Bíblia diz que por causa do pecado veio a morte, veio a separação de Deus. Os nossos erros, eles não são simplesmente resultados de uma má educação. Os nossos erros é fruto de uma natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão.
A palavra do Senhor é muito clara, o salmista Davi disse isso no Salmo 51, versículo 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu-me minha mãe. Ainda no Salmo 58, verso 3, diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, os atos pecaminosos que nós temos, ele é, antes de tudo, fruto de uma natureza pecaminosa herdada. O homem nasce pecador, ele nasce inclinado para o pecado. Essa teologia, essa ideia de que o homem é pecador, ela está distribuída em todo o contexto da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ensina em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda, em Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que por causa de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não há como eu apresentar para os meus filhos que ele cometeu um delito, uma quebra de uma lei, ele ter deixado de observar um mandamento, é apenas uma coisa empolgante ou divertida, porque todo pecado, ele é, antes de tudo, um pecado primeiramente contra Deus e a sua lei. Todo ato pecaminoso que cometemos, eu estou quebrando uma lei que o próprio Deus, o Criador, estabeleceu. Uma outra questão que eu gostaria de apresentar sobre a teoria da disciplina positiva é que a disciplina positiva ela é fruto da filosofia humanista, né? Centrada no homem, a ideia lá do homem vitruviano. A disciplina positiva ela vem casar com isso e a ideia é encontrar o bem-estar pessoal, né? E isso também é totalmente contrário ao que ensina as escrituras que apresentam em nossos documentos de fé. A palavra do Senhor, ela deixa muito claro sobre qual é o propósito do homem. Nós temos isso desenvolvido no nosso catecismo, né, na primeira pergunta, quando diz qual é o fim e o propósito do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A minha felicidade, a felicidade dos meus filhos não é um fim em si mesmo. Até porque a verdadeira felicidade ela só é encontrada quando nós cumprimos a lei de Deus. Então, fora da obediência à lei do Senhor, não há alegria, não há felicidade real. E ser feliz não é o objetivo final, não. O objetivo final da existência do homem é glorificar a Deus. Eu não posso deixar que uma teoria filosófica humanista permeie o meu ensino, a educação dos meus filhos, em que vai fazer com que ele fuja do objetivo principal da existência dele nesse mundo, que é glorificar a Deus. Então, segundo uma terapeuta parental e também que é divulgadora dessa teoria, chamada Juliana Cidade Cardoso, ela postou um vídeo no YouTube, ela tem vários vídeos no YouTube falando sobre esse assunto. Ela diz que se uma criança está com raiva, frustrada, e ela quiser reagir, né, a isso, por exemplo, ela está chateada, ela começa a bater no pai ou bater em alguém, então nós temos que dizer para essa criança o seguinte: bater numa pessoa não pode, mas você pode bater numa almofada, ou pode bater naqueles bonequinhos de ar, né, que vai e volta, aqueles bonequinhos infláveis. Ah, isso pode, tá? Então, o importante é que a criança extravase, que ela coloque a sua ira para fora e com isso ela se sinta bem, certo? Então, mais uma vez, eu volto àquilo que eu falei inicialmente, quando eu disse que iria fazer algumas refutações dessa teoria. Eu vejo aqui que são as velhas folhas de figueiras querendo, né, cobrir a vergonha do pecado. E é interessante que nós podemos concluir: foram inúteis no passado e são inúteis até hoje. Eu tenho pensado um pouco sobre essa questão da culpa e da vergonha, e até ouvi um pastor falando sobre isso e achei muito interessante. Eu me lembrei também, esse caso foi citado por esse pastor, que em 2013, eu acredito que alguns se lembram disso, em São Paulo, um jovem estava se dirigindo de bicicleta para o seu trabalho e ele foi atropelado por um outro jovem que arrancou o braço do jovem ciclista, né? O rapaz que estava a conduzir o carro era um estudante de psicologia e ele
passando ali em alta velocidade, atropelou esse jovem, arrancando, decepando o braço do ciclista. Então, o jovem que atropelou, o que ele fez? Evadiu-se do local, né? Correu, fugiu, e levando dentro do carro o braço do rapaz que ele havia acabado de arrancar. Conduziu o carro dele por alguns quilômetros, chegou à margem de do rio ali, e o que ele fez? Jogou, né? Simplesmente atirou o braço do rapaz dentro do rio e foi embora. Foi embora para a sua vida, para os seus estudos, simplesmente assim. O simples ato de tirar o braço de alguém e simplesmente sair na sua vida, isso para ele estava ok, tá? É interessante que há um filósofo contemporâneo que disse uma coisa assim. Ele escreveu isso num livro e disse: pessoas sem culpas, sem consciência, tornam-se monstros morais. Mas a grande questão não é o problema moral da culpa. Não, não é só isso. Não é a questão emocional que a culpa pode nos trazer. A grande questão em ignorar a culpa é que ela faz nos esquecer de todo o pecado que é uma transgressão contra Deus e contra a sua lei. Então, como eu já falei, todo pecado, antes de ser algo contra o meu próximo, é uma quebra da lei de Deus, é um pecado contra Deus. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles tentaram resolver o problema da culpa, né? Não, olha, vamos nos cobrir com folhas de figueira e tá tudo bem, vamos seguir a nossa vida para frente. Mas a Bíblia nos diz que nós temos que confessar os nossos pecados, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Essa teologia, né, esse ensino sobre a confissão, sobre o arrependimento, nós temos que passar aos nossos filhos, porque senão nós vamos estar criando, sim, monstros morais. No Salmo 32, o salmista disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então nós percebemos a importância que a palavra do Senhor nos dá sobre o arrependimento que vem por meio do sentimento assim da culpa. Eu sou culpado do meu pecado, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso pedir perdão a Deus, e só quando o perdão de Deus vem é que eu me sinto em paz. E simplesmente ensinar aos nossos filhos que eles simplesmente podem ignorar a culpa e seguir com a vida deles para frente é algo não só perigoso, mas é algo pecaminoso. Então nós observamos que os princípios humanistas que a disciplina positiva apresenta, que está permeada em toda a sua teoria, em todos os seus valores defendidos, eles não estão centrados nas escrituras, né? Com esse conceito, essa teoria educacional ensina que, sendo um homem redentor de si próprio, não há punição, não há castigo, não tem por que haver nenhum tipo de recompensa. A disciplina positiva tenta estabelecer um caminho neutro entre a educação meritória e o conceito da redenção, de que a redenção do ser humano é uma dádiva externa a ele próprio, né? A redenção do homem não vem dele, mas a redenção do homem vem de algo que está superior a ele. E nós, cristãos, cremos que a nossa redenção vem do Senhor. A psicóloga Juliana Franco, que, como eu já disse, ela defende, né, e propaga a disciplina positiva, ela disse em uma entrevista uma coisa que eu achei assim perigosa, né? Achei assim muito forte acerca da disciplina positiva. Ela disse assim: eu acredito que a disciplina positiva é o único caminho para a paz na humanidade. Nós acreditamos que a educação é importante e muitos pais cristãos têm se dedicado de uma forma muito inteira na educação dos seus filhos. Mas nós acreditamos ainda e principalmente que Cristo é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não acreditamos na paz mundial. Nós acreditamos que o Senhor tem nesse mundo seus eleitos, que formam a sua igreja, que é a noiva do Cordeiro, né? E que este mundo vai sim de mal a pior.
né? Mas a Bíblia diz em Provérbios 1:33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então nós não acreditamos em paz mundial, nós acreditamos na obediência à palavra de Deus, que estabelece para nós uma paz que não vem dos valores desse mundo. Como disse Jesus, né? A minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Outra coisa que eu tenho contra a educação positiva. A educação positiva, ela tira o papel dos pais na autoridade e na liderança, conforme aquilo que a Bíblia diz, né? Os pais, eles, nessa disciplina, eles tornam-se apenas parceiros de diversão. A criadora da disciplina positiva, ela é uma mãe de 7 filhos, e na sua entrevista ela diz assim que ela não achava a maternidade divertida, ela não gostava de ser mãe, então ela tentou descobrir uma maneira de tornar isso divertido, né? Eu já falei sobre isso. Mas quando nós falamos de maternidade, nós não estamos falando de diversão, nós estamos falando de missão, de responsabilidade. A maternidade, ela, antes de ser algo romântico, lindo, maravilhoso, cheio de flores encantadas, nós estamos falando de um serviço prestado ao Senhor. Porque o Senhor deu-nos a maternidade como uma mordomia a ser desenvolvida. Os filhos são herança do Senhor e nós devemos criar os filhos para a sua glória. Nós somos mordomos de Deus na criação dos nossos filhos. Pode haver diversão? Pode haver. Pode ser algo maravilhoso e agradável? Sim, e é, principalmente porque Deus nos ensina a amar esses seres, né, que ele nos deu de uma forma tão especial que isso torna-se algo agradável, mas não é o fim. O fim da maternidade não é a minha diversão, meu bem-estar, e nem o amor que eu devoto aos meus filhos. O fim da maternidade é o princípio da mordomia, de criar filhos para a glória de Deus. Outra coisa, a teoria da disciplina positiva afirma e reafirma que o método de ensino adotado, né, ela busca estabelecer esse equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. Nós cristãos, nós não precisamos dessa disciplina positiva para entendermos isso, não. A Bíblia é muito clara sobre a questão da educação, que não é um ato de autoritarismo. Tá? A Bíblia nos fala que nós temos que criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é autoritarismo, é autoridade. A orientação do apóstolo Paulo aos pais é que os pais não devem provocar a ira aos filhos. E não provocar a ira, nós também podemos entender como não deixar de ensinar a lei do Senhor aos filhos, né? Quando eu deixo de ensinar os meus filhos a lei do Senhor, é uma maneira de eu provocar a ira deles. A Bíblia nos orienta que não é fazendo uso do autoritarismo, nem da violência, nem da punição ou a correção dos filhos para manifestar minha ira, minha raiva, que é a maneira correta de educar os filhos. Pelo contrário, a Bíblia condena essa prática, tá? Os pais devem observar a lei do Senhor, né? E é a falta de observação daquilo que a Bíblia diz sobre a educação dos filhos que levam muitos pais ao uso do autoritarismo ou da permissividade. Pois a autoridade dos pais, segundo a Bíblia, não é o abuso da disciplina que leva à violência, mas a falta e o ensino da disciplina leva à permissividade. Então, não há nada de novo apresentado pela disciplina positiva. Isso está na Bíblia, para nós pais fazermos uso disso na educação dos filhos. Eu estou falando rapidamente meus pontos, mas tem uma outra, e eu quero falar de mais uma questão, é que o ponto é correção e punição. A disciplina positiva, ela rejeita a ideia da punição em seu método. Aliás, nós já até falamos sobre isso, o erro por eles é visto como algo uau, fantástico e uma ótima, excelente oportunidade de aprendizado. No entanto, a Bíblia fala, Provérbios 22:5, que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E ainda diz mais em Provérbios 29:15,
A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonhará sua mãe. Então, a disciplina é uma bênção que o Senhor deu aos pais para que nós eduquemos os nossos filhos. A disciplina, ela deve ser usada não de uma maneira pecaminosa, mas de um modo sábio e piedoso, tá? Bom, para falarmos da disciplina bíblica, nós precisaríamos de um tempo especial para isso e nós vamos dedicar um outro momento para falarmos especialmente sobre disciplina bíblica. E para já eu gostaria de indicar um livro da nossa irmã Simone Quaresma, em que ela fala muito sobre isso. O livro chama-se O que Toda Mãe Precisa Saber sobre a Disciplina Bíblica. Eu sugiro a leitura desse livro e ele é excelente e nos dá uma compreensão muito clara sobre como nós devemos disciplinar os nossos filhos, tá? Deveremos estar fazendo outro vídeo especificamente sobre esse assunto. Essas orientações, né, essa conversa que eu estou tendo aqui, ela é supostamente dirigida a pais cristãos que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática, tá? Então, eu quero concluir chamando a atenção para o cuidado que nós devemos ter sobre nós aceitarmos algumas coisas como verdade, como legítimo, sem que antes nós crivamos isso pela palavra de Deus. Então, nós não podemos nos esquecer que nem tudo que dá certo é certo. Se nós ouvirmos alguns pais que fazem uso da disciplina positiva e de todas as suas ferramentas, nós vamos ver ali computado, né, contabilizado excelentes resultados e podemos até concluir, puxa vida, dá certo, mas a grande pergunta é, está certo? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, a nossa cosmovisão, ela deve ser bíblica. Nós não podemos alinhar com uma teoria recém-inventada que se contrapõe às verdades eternas das Escrituras. Nós precisamos olhar para o que é a palavra do Senhor. Nós, pais cristãos, nós não precisamos de teorias inovadoras. Nós temos a Escritura e nela está ali contido tudo o que nós precisamos para saber educar os nossos filhos, não só para que eles tenham uma vida longa e feliz aqui nessa terra, mas principalmente para que eles tenham uma eternidade com o Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe com sabedoria e graça para essa missão e que os nossos olhos nunca se desviem daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, porque é a Bíblia que vai nos dar o direcionamento, as orientações que serão necessárias para educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor e principalmente para viverem para a glória do Senhor. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.